Meus irmãos, a paz do Senhor, amém. E peço desculpas de novo por estar enviando o vídeo com um dia de atraso, tal como foi semana passada, mas consegui terminar os slides agora. Louvado seja o nome do Senhor, né? Muito bem. Na última lição, nós vimos até a chegada dos primeiros missionários no Brasil e tivemos a alegria de ver o quanto Deus teve misericórdia de nós, trazendo para nossa pátria homens comprometidos com o Evangelho, homens absolutamente comprometidos com o Evangelho. Agora, chegou o momento melhor da nossa aula, né? Chegou o momento de realmente estudarmos nesses 3 últimos encontros que vamos ter. O primeiro encontro é no próximo domingo, dia 17. O segundo encontro é no outro domingo, dia 24. E o último encontro, dia 1º. Então, nós temos 3 aulas para ministrar até o final da revista, tá certo? E aí, dia 8, todos nós estaremos aqui na sede, né? Dia 8 é o domingo, o encerramento da convenção. E aqui os irmãos receberão a nova revista da Escola Bíblica Dominical, tá bom? E então, louvado seja o nome do Senhor, temos a aula de domingo que vem e ainda as 2 próximas aulas, tá? Muito bem. Amados, e agora nós chegamos no ponto mais importante da história da igreja. Nós chegamos agora nas questões relacionadas ao pentecostalismo. Nós somos uma igreja pentecostal, os irmãos sabem disso, e pentecostal é aquele que crê que as manifestações do Espírito não cessaram. Nós cremos em curas, cremos em milagres, cremos em sinais e prodígios, cremos no batismo com o Espírito Santo, com ênfase em falar línguas, né? E agora chegou o momento de começarmos a tratar exatamente de tudo isso. Por que o pentecostalismo ele passa a existir? Na verdade, o que é o pentecostalismo? E por que Deus, né, nos usa para este momento final da história da igreja, né? A lição deste domingo será fundamental e essencial para todos nós. Nós vamos voltar às raízes do pentecostalismo, né? E vamos chegar até o Brasil e depois vamos ver como o pentecostalismo inflamou a nossa nação. Então eu quero te convidar, obviamente, para que você compreenda o que foi o antecedente histórico do pentecostalismo na história da igreja. Então preste bastante atenção. Lhe enviei 2 vídeos que foram fundamentais e agora nós estamos trabalhando com a nossa lição em espécie. Aqui nós temos o mapa da Europa e nós sabemos perfeitamente que aqui está onde basicamente tudo começou, né? Nesta pequena ilha chamada Inglaterra, Deus levantou o nosso amado irmão John Wycliffe. E Wycliffe, usado por Deus de forma extraordinária, trabalha de forma muito forte, sendo o primeiro grande pré-reformador. Wycliffe trabalha 1300 e pouco, né?
até 1400, e, obviamente, depois de Wycliffe, Deus levanta exatamente aqui, ó, nessa região chamada Morávia, né? Que hoje é chamada Tchecoslováquia, né? Aqui Deus levanta o segundo grande pré-reformador chamado John Hus, e John Hus agora trabalha, depois de Wycliffe, influenciado pelas ideias de Wycliffe, John Hus trabalha nos anos de 1415 em diante, por aí, tá bom? E aí o que acontece, meu amado irmão? Essa região é uma região muito importante para a história da igreja. Aqui se desenvolve toda a história dos irmãos morávios, né? Dos amados irmãos morávios. E óbvio que no século XVI, 1517, Deus levanta na Alemanha aquele que seria o grande instrumento de Deus para a reforma. Aqui está a bolinha na cidade de Wittenberg, e é óbvio que os irmãos podem imaginar que agora estou falando de Lutero e a influência de Lutero em toda a reforma protestante, né? Influência de Lutero em toda a reforma protestante. Deus também atinge a Suíça, né? Com dois grandes homens, Calvino e Zwingli, e quando o Papa abriu os olhos, Deus já tinha realizado a grande reforma protestante, né? E eu quero chamar bastante atenção para a nossa querida região da Boêmia e da Morávia, que é justamente aonde John Hus tem um trabalho espetacular, e John Hus ele consegue ser um homem extremamente usado por Deus, e veja a expansão do trabalho russista, né? Aqui em toda a Boêmia e toda a Morávia. Aqui o evangelho se difundiu de forma muito grande, muito forte. Muito grande, muito forte. E aí, quando você retorna aqui, você vê que essa região central aqui no final desta seta é uma região muito importante, extremamente importante, porque aqui se desenvolveu uma das ramificações mais fortes do cristianismo protestante, tá bom? E ela será fundamental para o desenvolvimento de todo o movimento protestante da linha pentecostal, tá? Lutero será fundamental para o luteranismo e a igreja clássica, que é a igreja básica, né? Calvino e Zwingli serão fundamentais para as igrejas reformadas, e delas advindo vem, obviamente, as igrejas presbiterianas, né? Igrejas anglicanas, todo o trabalho dos puritanos, mas para nós, pentecostais, exatamente este ponto aqui da Morávia e do trabalho desempenhado por John Hus é essencial e fundamental, porque nesta região, e obviamente destes irmãos, é que sai todo um trabalho de reformulação e todo um trabalho
de grande evangelismo mundial em razão de renovação espiritual. Então, John Hus, não tinha ideia daquilo que viria no futuro em decorrência da sua vida absolutamente voltada ao Evangelho. Para os irmãos terem uma ideia, nesta região aqui da Boêmia e da Morávia, você tem uma revolução espiritual tão grande que o número de igrejas é absolutamente enorme, completamente enorme. E aí é óbvio, se você tem toda a Europa quase tomada pelo protestantismo, você vai ter uma reação, obviamente, forte por parte do catolicismo. E daí surge a Guerra dos 30 Anos. A Guerra dos 30 Anos foi uma guerra essencialmente religiosa entre católicos e protestantes, e é fácil entender. Deixa eu voltar um pouquinho para que você veja. Se você antes, olha que interessante, ó, se você antes não tem a presença de protestantes e você tem um domínio de toda essa região da Igreja Católica Romana, é óbvio que à medida em que você tem Deus levantando homens e esses homens trazendo problemas sérios, John Hus aqui na querida Morávia, né? Na Boêmia e na Morávia, tá? E você tem Lutero trazendo problemas aqui no norte da Europa todinho. E você tem radicado aqui na Suíça Calvino e Zwingli, que acabam trazendo em muitos territórios que não se tornaram completamente protestantes, mas acabaram trazendo igrejas reformadas, com a fé reformada, em territórios que antigamente eram só católicos romanos. Isso vai trazer por consequência, obviamente, a Guerra dos 30 Anos, que durou de 1618 a 1648, daí 30 anos, entre protestantes e católicos, aonde os católicos se levantaram para tentar reconquistar territórios perdidos para os protestantes. E aí o mundo, depois da Guerra dos 30 Anos, ficou exatamente assim. Olha que interessante. E você tem o epicentro de tudo, estou marcando aqui, que é Wittenberg, tá bom? Aqui na Alemanha. E veja que, pelo nosso gráfico aqui, toda esta parte vermelha, rosa, eu acho que é rosa, né? Tá mais para vermelha. E ela se torna luterana. Olha a influência dos luteranos. Veja que a parte rosa, ela se torna calvinista. E você tem como epicentro aqui, ó, no cantinho, a cidade de Genebra e João Calvino, e veja o tanto de rosa que você tem, ó. Alguns locais só rosa, outros rosa e vermelho, indicando a presença de calvinistas e luteranos. Em alguns outros locais, como aqui na Hungria, você tem exatamente rosa e vermelho, mas também tem amarelo. Esse amarelo ouro aqui indica a presença de católicos, né? Olha a presença de católicos aqui. Então, em alguns locais, como a querida Morávia aqui, que é para nós imprescindível, a querida Morávia, ela tá amarelo ouro, mas tá também o quê? Tá vermelha. Então, na Morávia você tinha muitos luteranos e muitos católicos. A Hungria é um caso muito interessante. Você tem convivendo ao mesmo tempo luteranos, católicos e calvinistas. E aqui do lado está a Boêmia. Boêmia e Morávia são aqueles dois territórios que o antigo mapa que colocamos a seta terminava
E nesses dois territórios, você pode ver de forma muito direta e interessante que aqui na Boêmia ocorre algo que é difícil para nós protestantes. Nós conquistamos a Boêmia, mas os católicos reconquistaram a Boêmia. A Morávia, pelo menos, a Morávia, nós dividimos com os católicos, mas a Boêmia foi reconquistada. E reconquistada à força, depois da guerra, né? E o que aconteceu? Bem, obviamente, aqui você tem um problema muito sério, porque John Hus está morto, e aqui a grande questão é exatamente o fato de que, ó, na Boêmia e na Morávia, você tem, em decorrência do trabalho de John Hus, exatamente 400 igrejas e uma população de 150 a 200 mil habitantes que já eram protestantes. Só que você tem que entender que a maioria deles estava aqui no que era chamada na época Boêmia, que tinha como capital a cidade de Praga, que hoje é a Tchecoslováquia. Você se lembra que John Hus era o reitor da Universidade de Praga? Pois é. Depois que ele morre, uma perseguição muito grande começa aos irmãos da Boêmia e da Morávia. E eles vão se refugiar, aqueles que falavam alemão, vão se refugiar, obviamente, na Alemanha, na parte protestante da Alemanha. E aqui começa uma história muito bonita, porque veja aqui agora o mapa da Alemanha, né? E essa cidade chamada Herrhut é exatamente a cidade aonde os irmãos da Boêmia e da Morávia vão se refugiar. A Boêmia, aqui no mapa do lado, é o que nós chamamos hoje de República Tcheca. E a Morávia é o que a gente chama hoje de Eslováquia, que na época era Tchecoslováquia e agora mudou. Então veja o que vai acontecer. Ó, Herrhut fica justamente aqui, ó, nessa divisa entre a Alemanha e a República Tcheca, que antes era chamada de quê? Morávia, né? Boêmia e Morávia. E aí o que acontece? Veja que essa região aqui, onde, segundo o que acabamos de ver, tinha entre 150 mil a 200 mil protestantes, aqui começa uma perseguição muito grande aos russistas, aos morávios, irmãos morávios, e eles fazem isso, ó. Aqueles que falavam alemão fogem para a Alemanha para se refugiar em Herford, que era um território protestante. E aqui começa a nossa história. E apresento para os irmãos um grande homem de Deus chamado Nicholas von Zinzendorf. Nicholas von Zinzendorf, ok? Zinzendorf, ele é um homem muito rico, ele é um fidalgo, né? Ele é herdeiro de muitas e grande parte da terra ali em Herrhut. A história de Zinzendorf é muito bonita. Ele é criado em um lar absolutamente temente a Deus, consequência, obviamente, de ali já ter se implantado o luteranismo, mas que era uma localidade
absolutamente com tradição forte na leitura da palavra de Deus, com uma tradição muito grande de conhecimento das Escrituras, e Zinzendorf cresce como uma criança que desde pequena já se dedica muito a Deus, à sua obra, e quando ele sabe da fuga desses irmãos que estão fugindo ali da perseguição religiosa, porque a Morávia e a Boêmia foram recuperadas pelo catolicismo, e aí uma série de pastores da igreja boêmia, da igreja morávia, os irmãos morávios foram expulsos. Ele concede que esses irmãos vivam em sua propriedade, em Herrhut, na Saxônia, ali na Alemanha. E é uma história muito bonita, irmãos, porque Herrhut é exatamente um local onde o conde Zinzendorf tinha a maior das propriedades, e ele recebe em sua propriedade os irmãos morávios para que eles pudessem ter ali um refúgio. E não só os irmãos morávios, foi para lá também anabatistas que estavam fugindo e também irmãos calvinistas e luteranos que estavam ali na Boêmia, fugiram para lá. E aqui você tem, obviamente, uma imagem, uma pintura de como era a propriedade de Zinzendorf. Obviamente que muito grande, a gente olha, vê a casa, vê as outras casas, a gente não tem dimensão do tamanho, mas era realmente muito grande e coube aqui exatamente uma quantidade enorme de famílias que vieram para cá em razão da intolerância religiosa. E aqui você tem uma foto moderna de uma das acomodações que existia na propriedade de Zinzendorf, e esta apropriação para eles era a mais importante. Aqui ocorriam os cultos dos irmãos morávios, os irmãos da vida comum, e Zinzendorf e David, que era um dos pastores que veio com eles, liderava a comunidade. Aqui eles cantavam, eles oravam, eles buscavam a Deus. Até hoje a propriedade Zinzendorf está aberta a visitas, e era exatamente nesse lugar onde eles buscavam a Deus. E não é preciso dizer que a convivência sempre é muito difícil, principalmente entre aqueles que têm uma fé e uma religiosidade que muitas vezes, infelizmente, não tem e não está absolutamente habilitada pela unidade. E eu me lembro perfeitamente de um texto bíblico de Paulo escrevendo aos irmãos para a igreja de Corinto e dizendo: olha, vocês têm entre vocês divisões, e muitos de vocês dizem que são de Apolo, outro de Pedro, outro de Paulo. E aí Paulo, o apóstolo, desce o sarrafo nessa galera e diz: vocês são carnais, vocês estão errados, a vida não se vive assim. E mandou com que eles passassem a estar juntos, se perdoando, se amando e etc. E aí o que ocorreu? Bem, aqui é a mesma coisa. E era gente que, infelizmente,
Como nós, né, irmãos? Como nós brigava todo dia, discutia todo dia, dava problema todo dia, até que um dia o conde Zinzendorf pregou e falou sério com ele sobre a questão da união, sobre a questão da união. E nesse dia a palavra do conde foi tão forte ao coração deles, que no diário foi registrado exatamente o que está aqui, né? Esse livro Sangue e Fogo, a história do movimento morávio, é muito bonito esse livro e é pequenininho, 12, 13 páginas. Eu recomendo a quem quiser, né, que entre na internet, baixe, leia. Mas está. Olha que lindo. Nesse dia o conde fez uma aliança com o Senhor. Os irmãos prometeram um por um que seriam verdadeiros seguidores do Salvador, vontade própria, amor próprio, desobediência. Eles se despediram de tudo isso. Procurariam ser pobres de espírito e ninguém deveria buscar o seu próprio interesse. Cada um se entregaria para ser ensinado pelo Espírito, pela operação poderosa da graça de Deus. Todos não somente foram convencidos, mas arrastados e dominados. Então, chegou um momento em que Zinzendorf ele ficou assim. É preciso viver em união. É preciso viver junto. E pregou sobre isso. E Deus, naquela pregação, derramou seu Espírito de tal forma que eles saíram de lá envergonhados, entristecidos e fizeram entre eles um pacto. Um pacto de não brigarem mais e de viverem em paz. Muito bem. E aí o que acontece? Bem, acontece que Deus envia para eles um grande avivamento. Olha que interessante. No dia 13 de agosto de 1727, você tem uma Santa Ceia que começa naquela igreja que te mostramos. Naquela igreja que te mostramos, a ceia começa meio-dia. A nossa começa às 8, termina meio-dia. A deles começava meio-dia. Terminava 4, 5, 6. E aí o que acontece? Só que naquele dia teve um derramamento do Espírito Santo tão forte, mas tão forte, que eles ficaram orando, chorando e clamando até meia-noite. Alguns viraram à noite o outro dia, mas foi uma coisa assim fora do comum. E imediatamente, o que aconteceu? Ó, que interessante. Muitos deles tiveram a visão de Cristo como um cordeiro crucificado. Inclusive, a partir desse momento, a igreja morávia passou a ter esse símbolo aqui, ó. O símbolo deles é esse, ó, de união entre todos eles com um cordeiro. E desse dia em diante, ocorreu algo muito bonito. Eles, 13 dias após, no dia 26/8/1727, eles firmaram no coração que iam orar todos os dias, 24 horas por dia. Como é que isso ia ser feito? 24 casais iam se revezando num período de 24 horas, de tal forma que a oração não iria parar. Então, um casal começava de meia-noite a 1, o outro de 1 às 2, o outro de 2 às 3, o outro de 3 às 4,
e começou com 24 casais. Só que Zinzendorf tinha na sua propriedade mais de 300 famílias. Era muito grande a propriedade. E como ele tinha mais de 300 famílias, ficou não difícil que essa oração existisse e continuasse absolutamente sem parar. E foi uma oração que demorou, irmãos, 120 anos. 120 anos. Esse local aqui, ó, é a Torre de Oração. Quem um dia for abençoado pelo Senhor e poder ir e visitar a Alemanha e for a Herrhut, então terá a chance de ir na propriedade Zinzendorf e terá a chance de ali ver essa torre de oração. Qual foi a consequência disso? A consequência foi um avivamento espiritual tão grande, tão grande, tão grande, que os cultos deles começaram a se tornar cultos espiritualmente muito fortes. Era normal entre eles ter curas, haver milagres e prodígios, e inclusive alguns historiadores dizem que muitos deles foram selados com o batismo com o Espírito Santo. Eu não tenho certeza disso, mas é bem possível. E a consequência foi, os irmãos morávios, eles simplesmente estavam aqui, ó, em Herrhut, e começaram a viajar pelo mundo inteiro como missionários para levar o evangelho e fundar igrejas. Foi uma coisa impressionante, irmãos. Olha, eles vão de ponto a ponto, eles vão chegando em todas as localidades. Eles atravessam o Oceano Atlântico e chegam aos Estados Unidos. Tá vendo? Ó? Cada uma dessas é uma igreja moraviana fundada por eles nessa época, sendo o seu líder máximo o Conde de Zinzendorf. E olha, ó, uma, chegaram aos Estados Unidos, chegaram à América Central. Uma pena que quando pediram autorização para entrar no Brasil, o governo brasileiro não permitiu. Aí eles simplesmente foram para a África, ó, tá vendo aqui embaixo? Isso, no sul da África. Foram também para o centro aqui da África, foram para a Ásia, aqui, o Oriente Médio, e fundaram igrejas aqui, ó, tá vendo? E foi um avivamento tão grande, mas tão grande, mas tão grande, né? E só a título de esclarecimento, quando houver uma estrela, é porque ali eles fizeram um trabalho de evangelismo forte, mas não puderam criar igrejas. As igrejas estão todas aqui, ó, e com o nome e a data. O nome e a data. Mas um avivamento enorme, enorme, enorme mesmo. E esses homens, eles são importantes para o mundo pentecostal, por quê? Porque esse foi o primeiro grande avivamento que se deu na história da igreja após a existência das igrejas tradicionais, das igrejas luteranas, das igrejas calvinistas, das igrejas anglicanas.
Esses homens, simplesmente da igreja morávia, eles foram levantados por Deus para um grande avivamento espiritual. A partir desse momento, a história da igreja, Deus demonstra de forma muito clara que estava mudando a forma de atuar no mundo e que sim, as igrejas históricas e tradicionais eram muito importantes, mas depois de usar as igrejas históricas e tradicionais para simplesmente se opor à igreja, infelizmente, que tinha se perdido, Deus agora, por intermédio desses movimentos de renovação espiritual, Deus estava trazendo vigor, frescor e força para a sua igreja. Muitos pensam que, e com certeza não há dificuldades para entender isso, o movimento pentecostal ele é exatamente o vigor e o frescor que a igreja precisava, porque a igreja histórica estava simplesmente quase que se tornando idêntica à antiga igreja que estava saindo e da qual saiu a Igreja Católica Romana. Então, por exemplo, se você parar e pensar, na Alemanha, Deus usa um movimento chamado pietismo e, obviamente, Deus utiliza Spinner, né? E o conde Zinzendorf. Zinzendorf era um pietista para simplesmente levantar de novo toda a igreja luterana. E na Inglaterra, o que Deus faz? Na Inglaterra, Deus simplesmente pega e levanta um jovem chamado John Wesley para simplesmente chacoalhar toda a igreja anglicana. Então, se você raciocinar, Deus renova a igreja luterana por intermédio do pietismo e usa esse grande homem chamado Zinzendorf para isso, junto com os irmãos morávios. Ele usa o senhor John Wesley para revigorar e modificar completamente a igreja anglicana e trazer o fogo do Espírito. Veja que então, com todo respeito aos nossos irmãos tradicionais, eles foram até onde era possível ir. E aí Deus olha e Deus diz, agora não, agora chegou o melhor da minha manifestação, o mais poderoso da minha glória, o melhor da minha presença. E aí vem todo o movimento pentecostal, que é justamente um aprofundamento, que é justamente uma extensão maior, um mergulhar maior no amor de Deus, na graça de Deus, na santidade e no Espírito Santo, daí os grandes avivamentos. Tá? Produto, obviamente, do pedido do profeta Joel, aviva, ó Senhor, a tua obra, e nos meios e no meio dos anos a fase conhecida. O movimento morávio, então, ele surge dentro da Alemanha. Já pensou nisso? Herrnhut é na Alemanha.
E o movimento morável, ele é consequência de um homem que era do pietismo. E o pietismo pregava exatamente o seguinte: olha, se Lutero enxergar a igreja luterana hoje, Lutero ia ficar decepcionado. Então os pietistas, eles lutavam para dizer, vamos viver a palavra, mas vamos viver muito mais em oração. Vamos buscar muito mais a Deus em oração, em consagração. Vamos nos reunir em pequenos grupos e vamos ler e orar e buscar a Deus e buscar o poder que vem dos céus. E aí, Zinzendorf, quando lidera todos esses irmãos morávios, e que Zinzendorf leva esses homens a orar, buscar a Deus, servir a Deus, viver vida simples na presença de Deus, em comunhão, partilhando absolutamente tudo, Zinzendorf os faz voltar a Atos dos Apóstolos. E a consequência é simples. Você tem uma igreja que está junta, orando, buscando a Deus, que prometeu não viver mais brigando, e que está orando, está buscando a Deus, vive junto, come junta, bebe junta, acorda junto, e que estão buscando a Deus em sinceridade, Deus vai derramar do seu espírito. E aí o movimento morável. Um movimento morável. Para os irmãos terem uma ideia, vou voltar aqui um pouquinho, tá bom? Eles tinha moraviano que ele, para atravessar aqui o Atlântico, ele se vendia como escravo para ir para as novas terras evangelizar escravos. Eles eram fantásticos, fantásticos. E aí o que acontece? Deus, depois que chacoalhou completamente a igreja luterana através do pietismo e mostrou que o pietismo tinha futuro com os irmãos morávios, Deus agora vai chacoalhar a igreja anglicana. Surge quem? Surge John Wesley. John Wesley. E olha que fantástico. John Wesley, tudo bem, ele funda a igreja metodista? Não. Ele nunca quis fundar a igreja metodista. Ele era anglicano e ele foi proibido de pregar nas igrejas anglicanas. Aí, obviamente, morreu o anglicano e os seus seguidores é que fundaram a igreja metodista. Mas olha o que Deus faz, olha como Deus faz. Quando chega o momento das grandes modificações espirituais, não tem para onde correr. Não tem para onde correr. Deus agora vai mexer de novo com a sua igreja, trazendo ao mundo o poder pentecostal. E aí, o que é feito? Bem, John Wesley, ele, em uma de suas viagens de volta da América para a Inglaterra, ele passa por algo muito interessante. Aqui está, eu fiz questão de retirar do livro Sangue, Sangue e Fogo, né? A história dos morávios, que eu já recomendei a quem quiser, baixe em PDF e leia, porque é muito bonito. Aqui está uma parte desse livro, e aqui o nosso irmão que escreveu, ele literalmente ele pegou parte do diário de John Wesley. E graças a Deus que John Wesley tinha um diário, né? E John Wesley, ele ficou muito impressionado com os morávios quando estava voltando da Inglaterra. John Wesley foi para a Geórgia, em uma das 13 colônias inglesas, e chegando na Geórgia, foi ser missionário e foi um fracasso. Um fracasso, tá? E aí ele voltando, ele disse que estava observando muito a seriedade do comportamento dos irmãos morávios.
né? Ele admirou a humildade desse povo que procurava servir todo mundo no navio, é lógico. Os morávios, eles servindo a todos, eles tinham acesso a todos e podiam pregar o evangelho. Povo inteligente, né? Bem treinado por Zinzendorf. E, obviamente, sem orgulho, sem nada, e Wesley chega a dizer que até quando alguém injuriava um deles, eles não revidavam, eles eram um povo muito simples mesmo. E eu quero destacar aqui, ó, a questão da humildade, a questão do serviço que eles tinham e do amor, da meiguice que eles simplesmente realizavam os morávios. Olha que fantástico, esse povo que vinha e saía feito maluco lá de Herut para evangelizar o mundo inteiro. E aí o que ocorre? Bem, chegou um momento em que Wesley diz que realmente Deus possibilitou que ele visse a real natureza dos morávios. Por quê? Porque quando os morávios estavam no meio de um salmo, de um louvor, iniciando a reunião deles dentro do navio, veio uma tempestade, irmãos, que parecia que ia rachar o navio no meio. E os morávios, nem por aí. Os morávios continuaram a cantar tranquilamente. Isso chamou a atenção de Wesley. Porque olha a descrição de Wesley. No meio do salmo com o qual iniciara a sua reunião, o mar se ergueu, despedaçando a vela mestra, ou seja, a vela mais importante do navio, no qual ele estava voltando do seu infrutífero ministério na querida América, e o navio estava sendo inundado. As águas estavam jorrando. A grande possibilidade de morte era quase uma realidade. Tanto é que gritos, loucura entre todos ocorreu e eles simplesmente viram os morávios cantando tranquilamente. Cantando tranquilamente. Depois ele foi conversar, depois que acabou tudo e estava tudo sob controle, foi conversar com os morávios porque eles não estavam com medo. Aí os morávios disseram, não, graças a Deus ninguém tem medo. E aí o Wesley perguntou, mas vocês não têm medo de morrer, e nem criança, nem nada? Olha a resposta deles, não. Nossas mulheres e crianças não têm medo da morte. Meu Deus do céu. E aí Wesley, em seu diário, ele escreve exatamente isso. Acho muito interessante. No diário dele, ele escreve exatamente isso. Fui à América para converter os índios. Ele saiu como missionário. Mas quem há de me converter? Quem é que me libertará desse coração mau de incredulidade? Tenho uma religião de tempo bom. Sei falar bem, sim, tenho confiança em mim mesmo e quando não há perigo ao meu lado. Mas vem a morte me enfrentar e meu espírito se perturba. Não posso dizer o morrer é lucro. Ele ficou impressionado com a espiritualidade e a profundidade dos morávios. Que vida era aquela? De onde vinha tanto vigor espiritual? E aí, é óbvio, ele foi atrás ver isso, né? Ele foi atrás ver isso, tanto é que foi a Morávia, teve o prazer de conhecer o conde Zinzendorf, ficou com ele um grande tempo e voltou de lá com o coração. Irmãos, irmãos, quem conhece um pentecostal nunca mais volta a ser o mesmo, né? Voltou de lá com o coração inflamado. E isso me faz, obviamente, pensar no seguinte, olhe para John Wesley, né? John Wesley, como nós sabemos, ele nasce em 1703,
o conde Zinzendorf, ele nasceu em 1700 e viveu até 1760, né? Ele era o 15º filho de um casal que era pastor na igreja anglicana e passa por aquela experiência fantástica de aos 5 anos ser retirado de casa que estava pegando fogo. Sua mãe vê que ele tem um desenvolvimento mental extraordinário. Tanto é que com 10 anos o Duque de Buckingham fez questão de pagar para ele os estudos num dos locais mais importantes da Inglaterra, a Charterhouse, e depois ele ganha uma bolsa em decorrência da inteligência aguda dele na Christian Curse Church College, na Universidade de Oxford. Lembre-se que nessa época só estudavam ricos. E graças ao Duque de Buckingham, ele começa seus estudos e depois, com esforço próprio, ele ganha bolsa de tão inteligente que ele era para estudar. E foi feito diácono na igreja anglicana, depois virou presbítero na igreja anglicana e ajudou muito seu pai em Erfurt, né, onde desempenhou em primeiro lugar o ministério. Agora pense, John Wesley era qualquer um? Não, John Wesley não era qualquer um. O avô dele, referendo Bartolomeu Wesley, era só bacharel em teologia e em medicina pela Oxford. O bisavô. O avô, John Wesley, o mesmo nome dele, era bacharel em teologia em Oxford, mestre em artes. O pai dele, bacharel em teologia em Oxford, pastor anglicano, né? Numa época em que, infelizmente, a ignorância era enorme, ele vinha de uma tradição paterna intelectualíssima como essa. E o avô materno, por parte de mãe, era nada mais, nada menos também que um bacharel em teologia em Oxford. E a mãe dele, que não pôde estudar em universidade, não se podia receber mulheres, né? Mulher era para estar em casa, tadinha, cuidando de criança. Ela só sabia grego, latim e francês, fora o inglês, que era a língua materna. Aos 13 anos, ela já tinha lido todos os pais da igreja, conhecia como poucos a Bíblia, e ele vem de uma tradição como essa. Então, se você parar e pensar, Wesley não era qualquer um, não. Wesley não era um bobinho, não. Existe, por parte de um grande teólogo da Universidade de São Paulo, e um registro e um testemunho sobre John Wesley. Ele diz assim, olha como é importante. Desconheço alguém que tenha lido e pesquisado mais livros que John Wesley. A partir de 1725, Wesley registrou praticamente a totalidade das leituras que fez, abrangendo mais de 1.400 diferentes autores e mais de 3.000 diferentes documentos. Segundo uma pesquisa do teólogo e historiador Albert Outler, Wesley citava só Horácio, Virgílio, Ovídio, Cícero, Juvenal, Aristófanes, Adriano, Homero, Lucásio, Lucrécio, Pésides, Píndaro, Sêneca. Isso tudo eram os grandes pensadores greco-romanos. Agostinho, o grande pensador da Idade Média, do início à lei da igreja, Kempis, né? Sabia todo mundo da patrística, os pais da igreja, aqueles grandes escritores,
sabia e conhecia todos os místicos medievais, fora os autores da Renascença, os cientistas da época, né? E Wesley era só esse monstro intelectual. E fora o que ele sabia de cultura bíblica, porque Wesley sabia as línguas originais, sabia grego, sabia hebraico e lia absolutamente tudo. Ele leu praticamente todos os pais da igreja e todos os escritos da época medieval. Wesley não era qualquer um. E quem está falando isso não sou eu, fã de Wesley. Quem está falando isso é o professor, doutor Clore Trindade de Oliveira, que é teólogo e doutor em História pela USP. Pela USP. Dificilmente você tem na história da igreja alguém tão culto quanto Wesley. E quem conhece John Wesley sabe perfeitamente que ele está à altura de gente como Agostinho de Hipona, né? E o seu companheiro de época de trabalho evangelístico, Jonathan Edwards, que é outro gênio, absolutamente gênio. Wesley é um homem à altura de Martinho Lutero, Calvino. Não é brincadeira, não. Um animal. Um animal. Alguém tão profundo na palavra quanto o apóstolo Paulo. Só que Paulo tinha revelações extraordinárias. Então, John Wesley, com todo este currículo, ele quando vai para Oxford, ele ainda participa de um tal Clube Santo. E esse Clube Santo, porque ele ajudava o pai em Erfurt. Mas quando ele foi para a Universidade de Oxford, ele procurou se cercar de amigos para ler, orar, tentar viver uma vida em santidade diariamente. Os amigos dele, para você ter uma ideia, eram 15. Os mais famosos são ele, John Wesley, seu irmão Carlos Wesley, George Whitefield, que é chamado o príncipe dos pregadores em ar livre. Você vê a grandiosidade de Whitefield. Ele era o príncipe dos pregadores em ar livre. O príncipe dos pregadores em igreja fechada é Charles Spurgeon, mas ar livre é George Whitefield. E não obstante isso aqui, John Wesley viaja, vai ser missionário na Geórgia, sai da Inglaterra, vem para os Estados Unidos, na época que não era Estados Unidos, era 13 colônias, e aí é que ele passa pela experiência com os irmãos morávios. É exatamente nesse momento que ele tem a experiência com os irmãos morávios. E aí ele vê que nos irmãos morávios havia alguma coisa que ele não tinha, que era o fogo do Espírito. Fogo do Espírito. E aí ele passa por uma experiência tão terrível, que em 1785, com essa bagagem inteira, ele vai para os Estados Unidos. Chegando lá, é um fracasso, né? É um fracasso. E ele tem que voltar, infelizmente. E retornando para a Inglaterra é que ele passa por essa experiência e vê a calma e a tranquilidade dos irmãos moráveis e diz: tem algo errado. E aí ele tem duas experiências fundamentais. Primeiro, em 24 de maio de 1788, quando ele estava lendo o prefácio do comentário a Romanos, feito por Lutero, o coração dele estranhamente ardeu. E olha aqui, para um coração de um inglês arder é difícil, né?
Eles são um povo frio, né? Calculista. E o coração de John Wesley arde. E ele se entrega a Cristo e ele vai para a Alemanha conhecer a Igreja Morável em 1788, quando se encontra com Zinzendorf e volta completamente maluco, ao estilo pentecostal. Tá compreendendo? Estilão pentecostal. E o que é lindo é exatamente isso, porque quando ele volta, ele começa a pregar o que a igreja anglicana não pregava, que é o quê? Obviamente, o que os morávios pregavam. A questão do pecado, do arrependimento e da santificação, levando os homens a aceitar Jesus como seu único e suficiente Salvador. Não deixar ele pregar, aí ele vem, não deixa eu pregar nas igrejas? Tá bom, o mundo é minha paróquia. Começou a pregar fora da igreja, simplesmente nas ruas, e as ruas, as praças se enchiam. Eram milhares e milhares e milhares. Pregava para 10, 20, 30, 1.000 pessoas. 1.000 pessoas. E tamanha era a graça de Deus na vida de John Wesley que fatos sobrenaturais aconteciam. Muita gente, assim, segundo os historiadores, eram curadas e o amor que ele mantinha por esse povo era algo extraordinário. Tem um historiador que diz que ele um dia estava pregando, quis chover, ele olhou para o céu e disse: chuva para, e a chuva não veio até que terminou a pregação. Isso, irmãos, para fazer isso, só um pentecostal maluco. É que ele não tinha um nome de pentecostal, né? Mas eles eram chamados de os homens do coração aquecido. Os homens do coração quente, né? E aí, é em razão de estar cheio do Espírito que John Wesley viaja 400 mil quilômetros sua vida inteira. Ele tem 42 mil sermões registrados que pregou, 85% deles ao ar livre. 200 livros ele escreveu. Avivamento na Inglaterra, o fogo queimou a Inglaterra, evitando inclusive uma revolução, como foi a Revolução Francesa, e o fogo queimou nas 13 colônias. Tá? Nas 13 colônias. E o resultado foi todas as demais igrejas protestantes, somadas na época, não tinham o número de membros dos metodistas, que foi a igreja criada pelos seus discípulos. E aí, o que ocorre? Olha que fantástico, irmãos. Quando você olha para Wesley, então, ele vem para cá. Ok? Aqui estão as 13 colônias. Põe fogo nas 13 colônias. O evangelho atinge tudo isso aqui. Olham para a América do Sul e chuta quem é que vem para cá com o coração ardendo. Não só presbiterianos, batistas, congregacionais, mas vem para cá também os perigosíssimos metodistas, os wesleyanianos. E aí a chama chega no Brasil. A chama do avivamento chega no Brasil. E esses 3 homens nós já destacamos na última aula. E olha que interessante. Esse aqui foi o homem encarregado de vir em primeiro lugar e rodear o país inteiro para ver como eram as condições. Depois chega para aqui ficar realmente esse segundo homem, nosso querido pastor Kider,
E ele faz algo fantástico. Ele, além de pregar o evangelho, estabelecer igrejas, ele simplesmente distribui Bíblia para todo mundo. Só um wesleyano faria isso. Só um metodista cheio de fogo faria isso. E chega aqui, obviamente, da terceira geração, o grande pastor Justus Nelson, que aqui vive em Belém do Pará mais de 45 anos, e chega fogo no Brasil. Eu não estou dizendo que os pentecostais chegaram, mas chegaram os homens do coração aquecido. E aí, obviamente, para que você tenha uma ideia de como os metodistas eram fantásticos, e o professor Eisben, que conta a história do protestantismo no Brasil, ele registra esse fato aqui. Fundamental. Ó. Em 1839, o padre Perereca, apelido do sacerdote e cronista Luiz Gonçalves dos Santos, então um senhor idoso de 75 anos, publicou no Rio de Janeiro o pequeno livro O Católico e o Metodista, para tentar defender a religião católica, né? No qual declarava que os metodistas eram os protestantes mais obstinados no erro e atrevidos em propagá-lo, até entre os católicos. E ele tinha o apelido de Perereca porque, quando ele pregava, ele dava pequenos saltos e arregalava os olhos, né? Então, eu quero chamar a atenção, isso está no livro, está aqui, né? Eu quero chamar a atenção para exatamente isso. Eles eram os mais obstinados no erro e atrevidos em propagá-los. Então veja, meu querido e amado pastor, que quando os irmãos morávios eles encontram em Zinzendorf toda uma proteção, eles ali nas terras de Zinzendorf, em razão de Deus querer agora chacoalhar a Alemanha e levantá-la a um nível de aprofundamento espiritual muito maior, eles recebem uma graça muito grande do Espírito Santo. Depois quem vai parar por lá e sai maluquinho, Wesley, John Wesley, fez o que fez. Então veja, com os moravianos e com John Wesley, a chama sagrada do Espírito Santo, que foi por muito tempo fechada, escondida, ela volta intensamente a brilhar, e o movimento pentecostal está prestes, muito prestes a explodir no mundo, porque, como veremos na próxima aula, um ex-metodista chamado Parman, ele começa a pregar sobre batismo com o Espírito Santo. Um dos seus alunos é um senhor chamado Simon, e dele vem toda a grandiosidade do movimento pentecostal. Então, eu preciso que esse antecedente histórico ao pentecostalismo seja mostrado para a tua turma no domingo. E incentive, irmãos, incentive. Deus vai te usar de forma grandiosa.
Oração é fundamental, vida em comum é fundamental, graça é fundamental. Creia nisso. Inclusive, quando muitos dos nossos irmãos tiverem condições financeiras melhores, que forem visitar a Alemanha, indo a Erfurt e visitando lá os irmãos morávios, lá está o cemitério deles, com o nome de cada um, inclusive Zinzendorf. É um local muito bonito. E olha, irmãos, louvado seja o nome do Senhor. Quando então o pentecostalismo surge com este nome, você vê que é uma ação direta de Deus, trazendo vida profunda e maravilhosa para a igreja e restabelecendo tão somente, de forma simples e poderosa, aquilo que é o projeto de Deus eterno para a igreja, pelo menos aqui na face da terra, que é Atos. Zinzendorf e os irmãos morávios são prova disso. Wesley e a igreja metodista é prova disso. Então, quando você pensar no Brasil, tudo bem que nós dizemos e falamos que o movimento pentecostal chegou no Brasil com o irmão Francesconi e com os irmãos Gurnarving e Daniel Berg. Sim, o nome é pentecostal, né? Com todas as suas implicações, mas as primeiras chamas do avivamento, elas penetraram no Brasil com os amados irmãos metodistas, principalmente justos, né? Principalmente justos. Então agora Deus começa a mostrar algo novo para o mundo, que são os corações renovados e cheios. E será uma aula linda e maravilhosa que Deus te dará. E no próximo domingo, aí sim, nós podemos falar de cada um dos movimentos pentecostais que existiam no Brasil. Movimentos de primeira geração, segunda geração e terceira geração. Tá bom? Deus te abençoe. Deus te dê uma aula produtiva para a honra e glória dele. Amém.